Começam agora as aulas do 5º ano do Ensino Fundamental. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gabriela e essa é mais uma aula de Ciências da Natureza. E olha só, vocês têm percebido que nas nossas últimas aulas nós temos algumas participações bem especiais? Estão lembrados? Isso mesmo, é o pessoal da Fundação Municipal de Saúde. Inclusive, na última aula, nós falamos sobre o que em Ciências da Natureza? Sobre a dengue. Isso mesmo, o pessoal veio aqui e contou pra gente como que é, né, a doença da dengue, que é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. E eles mostraram algumas ações, alguns cuidados que nós devemos ter, né, para que esse mosquito não se prolifere, para que ele não se reproduza. E hoje nós continuamos com as participações especiais. Então você vai puxar lá na sua memória aquela aula que nós tivemos sobre a alimentação saudável. Lembram? Então nós tínhamos duas nutricionistas que vieram aqui conversar com vocês, inclusive mostraram como é um prato saudável, aquele prato bem colorido que faz bem para a nossa saúde. Hoje nós vamos dar continuidade a esse assunto de alimentação saudável. E nós temos mais uma nutricionista que vai conversar com vocês e ensinar um pouquinho mais sobre esse assunto. Então, prestem bem atenção no que a nutricionista Gabriele vai conversar com vocês. Daqui a pouco eu volto para saber se vocês gostaram da aula. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriela, eu sou nutricionista e hoje na aula de Ciências da Natureza eu vim falar para vocês um pouquinho sobre alimentação saudável e apresentar para vocês o Guia Alimentar para a População Brasileira. O guia então é esse livro aqui, eu trouxe aqui para vocês dar uma olhadinha, só que vocês também podem achar ele na internet. E o que fala esse guia? Ele é como se fosse algo assim para nos nortear, todos os brasileiros, em todas as regiões. Ele vai falar sobre os alimentos, sobre como que os alimentos chegam na nossa mesa, qual que são a composição dele e também a questão cultural, né, de cada região, de como que uma pessoa, às vezes de lá de cima, como que ela almoça, como que ela toma um café da manhã. E também no final desse guia, ele tem os 10 passos para uma alimentação adequada e saudável. Esses 10 passos é como se fosse um resumo do guia que ele vai nos orientar como é que a gente pode ter essa alimentação. Então, o primeiro passo da alimentação saudável é você fazer dos alimentos in natura ou minimamente processados a base da nossa alimentação. E o que é a base dessa alimentação? É aquilo que a gente vai mais comer. Sempre que vocês forem comer alguma coisa, pensar dele ser in natura ou minimamente processado. O segundo é cuidar com alguns ingredientes especificamente, que seriam os óleos, a gordura, o sal e açúcar, que eles devem ser usados em poucas quantidades, porque eles fazem muito mal para a nossa saúde, podendo às vezes desenvolver futuramente até alguma doença, alguma comorbidade. O terceiro passo é limitar o consumo dos alimentos processados. O quarto passo é evitar os ultraprocessados, que a gente já vai dar uma olhadinha neles de volta. O quinto passo, comer com atenção em ambientes apropriados. O que quer dizer isso? Você sentar, se alimentar bem, prestar atenção no que você está comendo e também com quem você está comendo, para que seja assim um momento prazeroso. O sexto passo é comprar em locais que tenham variedades de alimentos in natura. Então, feiras de produtores locais, ir no mercado naqueles dias de feira, ficar atento assim quando o mercado recebe mercadorias novas, que é onde é o momento que você vai ter mais opções para estar fazendo melhores escolhas. O sétimo passo, esse também é muito importante, é o desenvolvimento de habilidades culinárias, que vocês também já vão ver porque que ele é extremamente importante. O oitavo passo é planejar o tempo para a sua alimentação. Então,
se preocupar em fazer a compra, às vezes deixar um alimento descongelando, já deixar ele pré-preparado. O que seria esse pré-preparado, né? Aí para os papais, as mamães ou algum responsável que mora com vocês. Às vezes já deixar algum alimento descascado, um alimento lavado, para no momento de você fazer essa refeição, acabar não fazendo alguma coisa mais fácil, às vezes uma fritura, alguma coisa, você já tendo esse alimento pré-preparado, você já consegue fazer uma alimentação mais saudável e mais nutritiva. O nono passo é dar preferência para as refeições feitas na hora, principalmente quando às vezes vocês forem comer fora, em algum lugar diferente, procurar aqueles alimentos que você sabe que foi feito na hora e evitar, né, lanches assim, muitas vezes de redes de fast foods. E o 10º passo é cuidar com as propagandas enganosas. Às vezes, aqueles alimentos que vem escrito que é integral, que o alimento é saudável, ficar atento porque às vezes é uma cilada. Só que isso a gente pode deixar para um assunto para outra aula, que ele é bem mais complicado. Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre o grau de processamento dos alimentos, que eu sei que vocês já viram, só que a gente vai dar uma revisada para fixar bem esse assunto. Então, nós temos os alimentos in natura, os minimamente processados, alimentos in natura ou minimamente processados, os alimentos processados e os ultraprocessados. O alimento in natura é o alimento inteiro, que você olha e você sabe exatamente o que é. Ali, por exemplo, na tela a gente tem o milho. Você olha e você sabe que aquilo é o milho, ele se parece com o milho. A não ser que você nunca tenha visto esse alimento, né? Mas você olhando, ele está inteiro. Minimamente processado, então quer dizer que às vezes ele foi colhido, foi descascado, foi lavado, mas ele ainda é o milho. O alimento processado, ali tem um exemplo na tela, né, do milho em conserva. Então é uma lata que dentro tem milho, só que já foi adicionado água, já foi adicionado açúcar, às vezes alguns aditivos, algumas coisas que a gente nem sabe o que é, então já é um alimento que a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção. Ali os ultraprocessados, no caso do salgadinho, que é feito à base de milho, você olha, ele não se parece nada com milho. Ele não tem cara de milho, não tem cor de milho, às vezes não tem nem sabor de milho e a textura muito menos. Então você olhando aquele alimento ali, ele não tem nada a ver com o seu ingrediente de origem. Tá, mas e agora, eu sabendo o grau de processamento dos alimentos, como é que eu vou saber fazer essa escolha? Então aqui, para a gente conseguir gravar bem, vamos utilizar a imagem de um semáforo. Então no semáforo a gente possui 3 cores, o vermelho, o amarelo e o verde. O vermelho é o sinal de pare, porque tem alguma coisa errada que você não pode seguir para frente, que é aquele alimento que não tem nada a ver com o ingrediente de origem. Aqui, por exemplo, tem o suco de abacaxi de pozinho. Então você olha, o abacaxi não cabe aqui dentro, picado também, muito menos. Até se vocês quiserem pedir ajuda, né, para quem mora com vocês, dá uma olhadinha bem embaixo. Aqui ele está escrito 0,02% de suco. Então isso aqui é um alimento que foi muito processado, que às vezes ele só tem o aroma da fruta e não é a fruta, às vezes não tem nada dela. Então é um alimento cheio de açúcar, cheio de aditivo e que vai fazer muito mal para a nossa saúde quando consumido assim em excesso. Aqui o amarelo, sinal de alerta. Então aqui nós temos o abacaxi em calda. Se você abrir uma latinha dessa aqui, você vai enxergar aqui, ó, as rodelinhas de abacaxi, você vai morder, ele ainda tem a textura de um abacaxi, tem o sabor de um abacaxi, só que o que acontece? Aqui ele foi cortado e foi adicionado açúcar, foi adicionado água, às vezes até outros conservantes para manter mais tempo esse produto. Então ele deve ser consumido assim com muita moderação, bem de vez em quando. Agora, o verde, aqui, é o alimento que é livre. Então, é aquele alimento que a gente mais deve consumir, que é aquele alimento inteiro. Lembra que eu falei para vocês da questão do milho? Você olha, você sabe que isso aqui é um abacaxi. Então, esses alimentos in natura, que você sabe exatamente o que é, que devem ser a base da nossa alimentação. Que daí também vai entrar frutas, verduras, legumes,
todos os alimentos assim que são inteiros. E falando em alimentos ultraprocessados, é de extrema importância que a gente tenha esse conhecimento que o que a gente olha não é. Aqui eu trouxe para vocês como exemplo essa bebida aqui. Ela está escrito bebida láctea sabor chocolate. Então eu sei que isso aqui é uma bebida de sabor de chocolate, mas eu não sei o que tem aqui dentro. Tem até um espacinho aqui que ele fala os ingredientes, mas às vezes tem coisas que eu não sei o que é, com os nomes diferentes. Então por que a gente precisa ter cuidado? Em uma caixinha dessa aqui, olha a quantidade de açúcar que tem. Ó, em apenas essa caixinha tem tudo isso de açúcar. E isso eu tô falando também só do açúcar, porque tem muitos outros componentes. E para quem gosta de biscoitinho recheado, em 3 biscoitinhos desse aqui, em apenas 3, não o pacote inteiro, olha a quantidade de açúcar que tem. Imagina então se você come, às vezes assim não consegue se controlar e acaba comendo mais que isso, a quantidade de açúcar que você não vai estar ingerindo. E para quem também tem costume de tomar refrigerante, e isso também não só para refrigerante, em bebidas adoçadas como suco de caixinha, vocês têm que tomar muito cuidado com a questão dos ingredientes. Em apenas uma latinha de refrigerante, temos 2 tubinhos desse de açúcar. Imagine para você que às vezes toma todo dia, toma em muita quantidade, o que isso não vai afetar na tua saúde. E aqui no chocolate, olha a quantidade que tem em meia barra de chocolate. Então, às vezes também a gente acaba consumindo em grandes quantidades ou acaba consumindo todos os dias. E o ponto, né, e a questão é a quantidade e os excessos, né? Porque não existe nenhum alimento que seja proibido, mas a gente tem que saber consumir ele com moderação. Então, pessoal, agora que a gente já aprendeu a importância de uma alimentação saudável, lembra que eu falei para vocês do 7º passo, dos 10 passos para uma alimentação adequada e saudável? Que é o desenvolvimento de habilidades culinárias. E por que isso? Porque a gente sabe exatamente o que nós estamos comendo. Porque é um alimento que vocês vão fazer, vocês sabem tudo o que foi posto ali e que não vai ter nada que vocês não conhecem. A não ser que seja um alimentinho novo aí, um in natura, que vocês gostem bastante. Então a gente vai aprender a fazer um cookie de banana e aveia. É uma receita super fácil, barata e fica deliciosa. Ainda vocês podem adaptar do jeito que vocês gostam. Então os ingredientes: 2 bananas maduras, 1 xícara de aveia em flocos, pode ser em flocos finos, em flocos grossos, o quais vocês acharem. O recheio pode ficar a seu gosto, essa que é a parte mais legal. Por quê? Você pode colocar coco, pode colocar gotas de chocolate, pode decorar, às vezes cortar em rodela com a própria banana, ou colocar diversas outras frutas que vocês tenham em casa, que vocês acham que vai ficar delicioso nele. O modo de preparo: ligue seu forno em temperatura máxima para aquecer. Depois você vai amassar as bananas e vai adicionando as aveias aos poucos. Por quê? Cada banana tem um tamanho diferente, às vezes pode precisar de um pouco mais de aveia ou um pouco menos. Aí depois é só vocês assarem por 20 minutos. Então agora a gente vai fazer o passo a passo aqui junto com vocês, para vocês verem exatamente como faz. Então primeiro, as 2 bananas maduras. Às vezes você olha a banana, ela tá começando a ficar escurinha, às vezes acha que tá feia, mas é nesse momento que a banana tá mais docinha. Então aproveitar ela, porque o seu biscoitinho ele vai ficar bem doce. Então primeiro a gente vai já vai desmanchando ela para ficar mais fácil na hora de amassar. Ó, picado assim ele fica bem mais fácil. E vai amassar com um garfo mesmo, e até quando ela tá mais madura, ela fica bem mais fácil de você estar amassando. E também é bom amassar antes de pôr a aveia, porque facilita, senão às vezes ela fica uma massa pesada e acaba demorando um pouco mais.
Aqui ela já tá amassada. Eu vou pôr a metade da minha aveia para ver como que fica. Se for necessário, eu posso pôr mais um pouco. Ó, aqui já tá bom, ela fica uma massinha bem homogênea. Cuidado para às vezes algumas bananas ela tem maior quantidade de água, se ela ficar muito líquida, põe mais um pouquinho de aveia. E a minha opção de recheio de hoje são as gotas de chocolate e coco. Isso aqui, tanto a aveia quanto o coco e as gotas de chocolate, você pode adquirir numa loja de produtos naturais. Sai bem mais em conta e você consegue produtos mais naturais, igual esse coco aqui, por exemplo, ele não tem açúcar, igual daqueles que muitas vezes a gente consome, compra nos mercados. Aqui você pode fazer de duas formas. Eu vou pôr direto aqui porque eu só vou fazer essa. Mas se vocês forem fazer em casa e quiserem fazer de vários recheios diferentes, vocês podem primeiro pôr na forma e daí colocar só por cima o que vocês querem. Então aqui ele tá misturado. Eu vou untar uma assadeira para ele não grudar. Vocês podem pôr só um pouquinho de óleo ou untar com uma manteiga. Porque senão depois ele pode ficar muito difícil para vocês tirarem e às vezes até quebrar o cookie, né? Isso a gente não quer. Então aqui vai com uma colher mesmo. Vocês podem escolher o tamanho que vocês quiserem, às vezes se tiver alguma forminha em casa. Então você vai pôr e vai dar uma amassadinha. Aí se quiser deixar mais redondo, se deixar mais irregularzinho, assim já tá ótimo. Ó, então aqui vai ser posto, então agora eu vou pôr para assar, por 20 minutos, mas é bom vocês ir dando uma olhadinha, porque às vezes algum forno ele aquece mais que o outro, às vezes precisa ficar um pouco mais, um pouco menos, é bom sempre dar uma olhadinha. E lembre que quem deve fazer essa receita é o pai, a mãe, o irmão mais velho, alguém que mora com vocês, vocês vão ter que ficar observando, tá bom? Agora é só aguardar os 20 minutinhos. Então, pessoal, 20 minutos depois ficou pronto. Tome muito cuidado na hora de retirar, né, para não se queimar. Então, aqui, ó, os cookies, como eles ficaram. Aqui é aquele que a gente fez junto com vocês, que é o de gotas de chocolate e coco. Olha, esse aqui, ó, com banana picadinha, olha que graça que fica, com castanhas. E aqui também, ó, eu coloquei uma frutinha picada, ele fica douradinho. E vocês podem estar adicionando qual fruta vocês quiserem. Às vezes um abacaxi, um morango, o importante é vocês utilizarem da criatividade. Esses cookies vocês podem estar fazendo de lanche. E se acaso vocês fizerem bastante e quiserem guardar, deixa num pote bem fechado e ele dura até 3 dias. Agora a gente vai para a nossa atividade. Vamos ver aqui na tela. Vamos ver se vocês pegaram bem. Vamos utilizar o semáforo para agora estar sabendo fazer as melhores escolhas para a nossa alimentação. Então, o que vocês vão fazer? Desenhe um semáforo e um exemplo de alimento para cada cor. Então, vamos recapitular. A primeira cor, vermelho, é o alimento ultraprocessado. Aqui a corzinha do meio, amarelo, que é o alimento processado, e aqui o verdinho. Então vocês desenham, vocês podem desenhar o alimento do ladinho para não precisar desenhar em cima. Então desenhem, vamos colorir e depois a gente volta para corrigir essa atividade.
Então, vamos corrigir a atividade. Lembra que vocês tinham que desenhar o semáforo e alguns exemplos de alimentos segundo o grau de processamento deles. Então, aqui começando pelo verde. O que será que entra no alimento, na cor verde? Aqui eu trouxe como exemplo a lentilha. Às vezes, muitos de vocês não têm o costume de comer, mas é um alimento muito saboroso, que ele é rico em nutrientes. Então, ele entra aqui lentilha, grão de bico, feijão, diversos outros alimentos. Aqui também ó, um alface. Então, não esquecer da fruta, das verduras, dos legumes, que esses alimentos devem ser a base da alimentação de vocês. Aqui o amarelo. Temos a sardinha em conserva. Então, a sardinha, se você abrir ela, você vai enxergar o peixinho lá dentro, só que aqui ele já vem escrito, né, que tem óleo, às vezes tem muito sódio, muito conservante, então cuidar com essas escolhas. E também o nosso abacaxi em calda, isso também serve para todos os alimentos, conserva, aqueles doces, pães, então cuidar com os excessos. Aqui nos ultraprocessados, é justamente aqueles alimentos que a gente não sabe exatamente o que é, que ele sofre muitas modificações, tem vários ingredientes que às vezes nem sabe exatamente o que é. E também o refrigerante, muito consumido, cuidar com as bebidas adoçadas, com excesso de componentes. Então, pessoal, obrigada pela participação de vocês. Então, eu espero que vocês saibam fazer escolhas melhores. Pensem na hora de fazer as refeições, na hora de sentar para comer, que seja um momento prazeroso com a família. Estejam desenvolvendo essas habilidades culinárias que vocês vão ver que para frente vocês vão ser adultos mais saudáveis. E esteja chamando aí pai, mãe, irmão para entrar nessa com vocês. Às vezes no ir no mercado, quando vocês tiverem a oportunidade de ir junto. E não tenham medo de conhecer alimentos novos, de comer, que vocês vão ver que eles são extremamente saborosos. Então, obrigada e até a próxima! E aí, crianças, gostaram da aula? Que legal, não é? Eu adorei essa aula! Então, vamos relembrar um pouquinho o que a nutricionista Gabriele nos ensinou? Então, eu emprestei aqui o livro, né, do Guia Alimentar, para nós retomarmos um pouquinho o que nós aprendemos com ela. Então, vamos ver quem prestou atenção? Então, aqui, primeiro passo, fazer alimentos in natura ou minimamente processados à base da alimentação. Então, se você for pensar lá no seu prato do almoço, né, da sua rotina, o que você come no almoço? Será que é o miojo? E a Coca-Cola? O refrigerante? O suco de pacotinho que ela mostrou? É essa a base da nossa alimentação? Não, né? Nós devemos fazer, né, da nossa rotina, colocar aqueles alimentos que são minimamente processados. Então, nós vamos tirar da nossa rotina esses aqui e colocar outros mais saudáveis. Então, né, a nutricionista mostrou aqui, né, o alface, e nós podemos colocar outras coisas, como, por exemplo, né, o arroz no nosso prato, o feijão, temos também outros, né, o tomate, para deixar o prato bem colorido, né? Então, esses alimentos devem sim fazer parte da nossa rotina. E esses outros que a professora mostrou, deixar de lado, não é? Vamos priorizar aqueles que fazem bem para a nossa saúde. Agora vamos retomar o segundo passo. Utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades, ao temperar e cozinhar os alimentos e criar preparações culinárias. Então, a nutricionista também mostrou aqui, né, esse chocolate, né, que a gente encontra lá no mercado, né, para tomar. E olha só a quantidade de açúcar que tem aqui. Então, nós devemos priorizar aqueles alimentos, né, com pouca quantidade de açúcar. Você já pensou que essa caixinha tão pequena pudesse ter tanto açúcar? Então, vamos, né, repensar
os alimentos que nós estamos priorizando. E ela mostrou também uma receita muito legal e super fácil, né? Usando então a banana, que é um alimento in natura, super prático para fazermos em casa, né? Então a gente pode comer bem e comer coisas gostosas com alimentos saudáveis. Vamos lá para o terceiro passo. Então, limitar o consumo de alimentos processados. Então aqui, né, ela nos mostrou o abacaxi em calda. Ele até pode fazer parte, né, da nossa alimentação, mas de forma limitada, né? Não é um alimento que pode fazer parte da nossa rotina, que nós devemos comer todo dia, né? Então, vamos ter um pouquinho de atenção com os alimentos processados. E o 4, evitar o consumo de alimentos ultraprocessados. Você já pensou comer miojo todo dia? Aquele macarrão instantâneo que fica pronto, né, em 3 minutos, super rápido, prático, mas não estará fazendo bem para o nosso corpo, para a nossa saúde. E, né, temos os 10 passos lá para alimentação saudável, que vocês vão ver em outras aulas que terão aqui no Vem Aprender. Então, eu gostaria de agradecer à nutricionista Gabriele e todas aquelas que estão trabalhando junto com ela para trazer essas dicas e esse conhecimento importante para nós, para vocês, crianças, para os pais, né, para que nós possamos cuidar melhor da nossa alimentação e assim da nossa saúde. Então, obrigada pela participação de vocês na aula. E eu espero vocês na próxima aula aqui no Vem Aprender em Ciências da Natureza. Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Disraeli da Escola Rubens e junto com a professora Lucimara da Escola Glaci, nós vamos fazer um pouquinho diferente a aula de hoje. Eu sei que tem alguns que conhecem esse esporte, que alguns professores trabalharam na escola e alguns vai ser uma novidade, principalmente para o pessoalzinho aí do 4º ano, que ainda não tinha chego nesse conteúdo. Ainda estamos trabalhando esportes de invasão. Você já sabe que um esporte de invasão, você tem que invadir o campo do adversário para conseguir o ponto. E esse esporte também é de invasão. Além disso, ele é uma brincadeira aqui no Brasil, conhecida por vocês, e utiliza um material diferente. Um material que parece um disco voador. Vocês já estão pensando qual que é? O frisbee. Vocês conhecem o frisbee? Não? Quem conhece o frisbee? Ergue a mão que eu tô vendo. É para erguer a mão, não é para ficar sentadinho no sofá, não. Ergue a mão, hein? Ah, tem gente que conhece sim. Então, o frisbee é um brinquedo, mas também é utilizado para um esporte. Se chama o esporte Ultimate Frisbee. Esse é o nome do esporte. Então, agora vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre as regras e também como a gente joga esse esporte. Então, um pouquinho da história. O frisbee, como eu já falei para vocês, tem o nome de disco voador, porque ele parece um disco e, além do mais, ele voa, porque você tem que lançar. Ele tem frisbees que você lança e ele volta para você. Outros não, você só lança e alguém tem que receber esse frisbee para conseguir parar ele. Esse disco foi criado lá nos Estados Unidos. Uma curiosidade para vocês. Vocês sabiam que existia uma fábrica chamada Frisbee? E ela não era de disco, era uma fábrica que vendia tortas. Mas por que se chamava Frisbee? Então, o dono dessa marca de torta chamada Frisbee tinha alguns funcionários muito brincalhões. E eles pegavam a embalagem dessas tortas e jogavam como se fossem discos. O dono achou interessante isso, que gostei da ideia, e começou a vender, em vez de tortas, o frisbee. Começou a criar esses brinquedos, e não é que deu certo? Começou a vender mais que as benditas tortas, e daí foi criado o frisbee. Mas calma ainda, que em 1940 ainda não existia o esporte frisbee. Só em 1960, um
amiguinho nosso chamado Joel Silver, lá nos Estados Unidos, foi para um acampamento. Passou as férias dele lá nesse acampamento e viu as crianças brincando, os adolescentes brincando com o frisbee. Que interessante esse brinquedo! Gostei! Aí ele foi lá pro colégio dele, no ginásio, contou para os amigos deles: cara, gente do céu, tem um brinquedo chamado frisbee que é Ultimate. O que seria esse Ultimate? É super, é supremo, é um brinquedo supremo, é muito legal, é mais legal do que ficar jogando futebol americano. E eu vou ensinar vocês. Então eles começaram a criar regras e no estacionamento ali do colégio criaram o Frisbee Ultimate. Então lá em 1960 foi criado. Atualmente esse Frisbee Ultimate, ele é jogado na grama, na areia e na quadra. Agora eu vou mostrar para vocês o que tem de diferente desse esporte. Algumas regrinhas para vocês. Primeiro, é jogado 7 contra 7. Isso na quadra e na grama. Existe a modalidade da areia, que é jogado 5 contra 5. E uma coisa muito, mas muito diferente dos outros esportes de invasão é o fair play. Esse fair play, ele tem nos outros esportes, que quer dizer jogo limpo. Mas nesse esporte, ele é essencial. O que seria isso, professora? Tem que seguir o fair play 100%. Porque sabe que uma coisa de diferente desse esporte dos outros? Ele não possui árbitro. Como assim, professor? Não tem o juiz? O árbitro, eu não quero ninguém falando juiz aí. O juiz é outra coisa. Não tem árbitro. Imagine, como que alguém vai cuidar das regras? Quem joga o esporte, eles entram em bom senso. Então, por exemplo, realizou uma falta, todos conversam e vão ver se aquilo foi uma falta ou não, até entenderem todas as regras. Quando eles já sabem todas as regras, eles jogam ali e já sabem quando realizaram a falta, se aquele movimento foi errado ou não, se foi o ponto ou não. Então é um jogo que você não precisa, é um esporte que não precisa ter árbitro. É só você ter a consciência de respeitar o seu adversário. E dá muito certo, porque eles jogam em vários países, principalmente aqui também no Brasil. E como funciona as regrinhas? Vou primeiro mostrar para vocês a quadra para vocês conhecerem. Então pode ser na quadra, grama, areia, como eu falei para vocês. É dividido assim. Tem um espaço enorme, pensa o tamanho, 100 metros. A nossa quadra às vezes não chega a 18 metros, nem 25. Imagine quantas quadras nossa cabe aqui dentro. 100 metros de comprimento. E cada zona, aqui é a zona do gol, onde você vai fazer o ponto, tem 18 metros. É quase o tamanho de algumas quadras nossas aí da escola. Então, e aqui ó, a largura dela, 37 metros. Pensa, gente, como é grande o campo para jogar. E como que a gente joga esse frisbee, professora? São 2 times, um vai ficar aqui e o outro aqui. O time que está com o disco, ele é o time que está defendendo. Ele vai lançar o disco para o ataque. Como assim? Eu não vou começar atacando? Já falei que é diferente. Você vai ter que lançar para o outro time. E o outro time vai vir atacando. Como que eu faço ponto? Eu tenho que ir passando o disco até um colega meu da minha equipe entrar na outra zona do gol e eu lançar o meu disco e ele segurar esse disco. Se ele segurar, valeu o ponto. É parecido com o rugby, também com o futebol americano, que alguns aí já devem ter conhecido. Por isso que fala que são zonas, porque você tem que ganhar o espaço para conseguir o ponto. Além disso, como eu falei para vocês, existe aqui que é muito importante, que é o fair play. Você tem que saber respeitar os colegas, não é? Tem que cuidar para não fazer falta. Sabe por que você tem que cuidar para não fazer falta? Porque você não pode encostar no teu adversário. Se você encostar no adversário, você perde o disco. E daí é o do outro time. Então, a regra principal é, não pode encostar. Então, professor, eu não posso marcar? Não pode marcar. Você pode ficar na frente, quando a pessoa estiver com o disco, contando o tempo que ela vai ficar com o disco. Tem tempo para ficar com o disco? Tem. Você só pode ficar 10 segundos com o disco na mão. Depois você tem que passar. Eu posso pegar o disco e sair correndo igual no futebol americano? Não pode. Você pegou o disco, tem que ficar com o disco na mão 10 segundos e
no máximo e depois tem que passar. Então é um jogo que dá para todo mundo jogar, professora. Dá, vocês sabiam que esse esporte pode jogar menina e menino junto? Pensa que legal! Dá para jogar time misto. Tem os times masculinos, tem os times femininos, mas times que participam em campeonatos oficiais para ganhar troféu e medalha misturado, menina com menino. Pode ser de qualquer tamanho, pode ser de qualquer idade, porque você não vai ter contato físico com o seu colega, com o seu adversário. Então a gente pode jogar tanto menina como menino juntos. Agora nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre como eu vou ter habilidade, como eu vou lançar, como eu vou segurar, que é o recepcionar, esse disco. Existem então os fundamentos que todo esporte tem, que a gente já falou um pouquinho das regras e a gente já sabe que existem fundamentos. Todo esporte vai ter esse fundamento. No caso do frisbee, tem o fundamento do quê? Você tem que sempre deixar as pernas afastadas. Vai ter um pé de apoio que vai ficar na frente e ao contrário que você tá com o disco. Sempre vai ficar nessa posição. Sempre algumas é relativo, mas vai ajudar você a lançar mais corretamente esse disco. Então, o certo é você ficar nessa posição para lançar o disco. Como você não pode correr com o disco mesmo, então você vai treinando essa posição até conseguir ficar mais próxima dela, que é o correto. Existe a forma correta de você segurar o disco. Então, eu vou mostrar para vocês depois, com o disco, como a gente vai segurar. Então, você vai colocar o polegar por cima e os outros dedos vão ficar para a parte de baixo do disco. E você vai lançar dessa forma, de dentro para fora. Essa é uma das formas de lançamento. Você também pode colocar o seu dedo indicador em cima e lançar da mesma forma como eu falei para vocês. E agora, professora, como é que eu faço para receber o disco? Vai me jogar, vai dar em mim com o disco. Existe uma forma de você treinar e você pode treinar em casa, que eles falam que é a boca de jacaré. Você vai fazer esse movimento. Quando alguém lançar o disco, você vai pôr um por baixo para apoiar e o outro por cima. Chamado também de boca de jacaré e também de panqueca, porque parece que tem você que está segurando uma panqueca. Então é igual como o rapaz está fazendo aqui. Essa é a forma mais simples. Mas com o tempo você pode treinar segurando com uma mão, pode treinar pegando lá embaixo, pode pular, mas isso é treino. Como eu falei, é igual aos outros esportes. Futebol não tem os chutes, os arremessos padrões. E depois você vai adaptando o tipo de letra, jogo curvado, vai inventando coisa. É a mesma coisa aqui. O padrão, o básico são esses movimentos, mas você pode ir adaptando desde que não fuja das regrinhas. Aqui tem mais algumas formas de recepção que você vai receber. Por baixo, por cima, com uma mão ou com as duas. Com uma mão, eles chamam também de gancho, porque você vai fazer esse movimento assim com as mãos para segurar. Porque se você fizer assim, você vai bater o disco no dedo, né? Então tem que fazer uma mão com um ganchinho. Agora, crianças, a gente vai ter a parte que eu garanto que vocês querem. Vocês já estão aqui, professora, para de falar. Eu já entendi o que é o esporte Frisbee Ultimate. Agora a gente vai aprender o que? Fazer um frisbee, porque eu tenho certeza aí que são poucos que têm o frisbee em casa. Eu, por exemplo, não tinha. Eu fui lá e fiz o meu. Vocês vão ver o meu é minha cara. Meus alunos sabem que aquele frisbee é minha cara, bem colorido. Então, eu vou ensinar vocês a fazerem agora e vocês vão fazer da forma que vocês quiserem em casa, tá bom? É um toque de mágica. Vou bater palma aqui e a gente já vai mudar. Prontos? Pronto, eu falei que é uma mágica que vocês nem sabem que tá aqui. Eu sou mágica, eu falei pra vocês. Aqui embaixo nós temos os materiais para fazer o nosso disco. Eu vou mostrar pra vocês, meus alunos sabem, é minha cara, né? É minha cara esse disco, é minha cara. Olha que bonitinho. Achei até uma figurinha, não sei que personagem é esse, vocês me falam depois. Até que ele tá com um disquinho aqui. Eu sei que parece uma bola, mas não é. É um disco, tá? Pra mim é um disco, ele tá com um disquinho na mão. E coloquei aqui também. Vou ensinar vocês a fazerem isso daqui. Claro que não vai ficar decorado dessa forma, porque essa foi a minha forma de decorar. Vocês decoram as cores, a pintura, o jeito que vocês quiserem na casa de vocês. Mas a estrutura eu vou explicar pra vocês agora.
Temos o papelão, esse aqui já tá cortadinho, mas vocês vão pegar um papelão que pode ser daqueles de caixa de leite, o papelão que vocês tiverem, tá bom? Tesoura, a minha também, ó, apesar de ser assim, ó, não tem ponta, tesoura sem ponta, o lápis, borracha, fita adesiva, pode ser essa colorida ou pode ser a fita que você tiver em casa, cola, pode ser a cola branca, eu tenho essa aqui transparente, mas a que vocês quiserem. E vocês vão recortar figuras, pode ser do livro de recorte, da revista ou até adesivos para usar na decoração. Aqui também, ó, eu separei alguns papéis que eu tinha em casa, ó, tá vendo? Tá até amassadinho, papel para usar na colagem também. Então vamos começar. Ah, esqueci do principal. Vocês vão pegar uma tampa redonda que vocês tiverem de algum pote, ou pode ser também se a mãe, o papai, o responsável de vocês deixaram um recipiente que seja redondo lá, sempre com auxílio e sempre com a permissão do pai, da mãe e do responsável. Algo que seja redondo, que ó, caiba a mão de vocês escondida lá atrás, tá bom? Então vocês vão colocar em cima do papelão, vão pegar o seu lápis, vão fazer lá o círculo. Ah, professora, terminou, é só recortar. Não, nós vamos fazer 2 círculos. Eu fiz aqui a lápis, mas vocês podem usar a canetinha também, ó. Mesma coisa, vai fazer o círculo. Fez o círculo, vocês vão usar a tesoura e recortar. Claro que vocês não vão querer ficar vendo a professora recortar, né? Então a professora já deixou pronto aqui. Vai ficar 2 discos assim. Depois você vai fazer o quê? Para deixar mais durinho, porque senão, ó, vocês vão brincar 2 vezes lá e acabou. Não vai ter mais disco. Então, pra gente deixar mais firme, para vocês jogarem e ir pra tudo que é lado desse disco aí, nós vamos usar o quê? A cola. Vocês vão passar a cola aqui. A professora vai abrir aqui para mostrar para vocês. E vão colar um disco no outro. Colou. Vocês podem deixar assim, só que o que eu percebi, se eu deixar assim, com o tempo ele vai abrindo, eu vou ficar com 2 discos soltos de novo. Então, achei uma técnica para vocês deixarem mais juntos, apesar de usar a cola, mesmo secando, ele não vai ficar muito tempo junto. Então, a gente pode fazer o quê? Pegar uma fita adesiva, deixa eu puxar aqui para vocês verem. Bem aqui na parte, ó, da bordinha aqui, vocês vão passar a fita adesiva. Vocês podem cortar as tirinhas e irem passando. A professora vai fazer assim, porque daí eu vou cortar no final. E essa aqui, fita, é bem facinho de cortar também. Vou fazer isso em tudo aqui, ó. Mas, professora, não é só fazer isso sem precisar pôr cola no meio? Só que daí vai começar a soltar do mesmo jeito. Então, tem que colocar a cola no meio mais a fita. Vocês querem um brinquedo que dure, não é? Então, vamos fazer um brinquedo que dure. Um disco que vai durar. Fez isso, como eu falei pra vocês, é facinho de rasgar essa. Tá terminado o disco. Mas como a professora gosta de decoração, né? A professora decorou. Como é que vocês vão decorar aqui do jeito que vocês quiserem? Não tem papel colorido? Passa o lápis de cor aqui, coloca teu nome e faz a decoração. Se quiser, ó, vocês podem marcar com um potinho aqui ou o tamanho do disco, se ele ficou menor na hora de vocês cortarem. Faz o círculo, passa com a tesoura, recorta tudo, põe o adesivinho ou a figurinha que vocês querem e depois cola em cima do disco, tanto de um lado como do outro. Aqui a professora fez a mesma coisa. Coloquei mais uma fita colorida, vocês podem colocar a fita colorida também. E funciona muito bem. Testei em casa e deu certinho. Vamos ver agora como nós vamos treinar o lançamento com esse lançamento e a recepção com o disco. Prontos? Mais um espacinho de mágica. Pronto? Foi. Pronto, crianças. Agora é a fase que vocês, a parte da aula que vocês mais gostam, que é a parte prática. Mas antes a gente tem que aprender
como segurar. Então, a gente vai treinar como segurar, que é a empunhadura que fala, como a gente vai segurar o disco. Então, a professora está fazendo aquela primeira parte lá, a primeira fase da empunhadura. Vocês podem usar assim ou com indicador, o que vocês acharem mais fácil. Existem outras formas, mas essas a gente vai treinar, que são as mais facinhas. Então, a professora vai mostrar como é que a gente vai fazer o exercício. Ela vai lançar para ela mesmo, porque é para vocês treinarem sozinhos. Lembra que a gente tem que manter o distanciamento. Isso. Quem que lembra essa recepção? Como que é o nome? O professor está imitando lá, ó. Parece o quê? É um jacaré. Então, a gente vai recepcionar o disco da forma de jacaré. Agora a professora vai mostrar outra forma. Que forma é essa? Olha a mão da professora. De garra. Então, vocês vão treinar as duas formas. Primeiro a de jacaré e depois a de garra. Depois que vocês treinaram, a gente vai ver os lançamentos. A professora só mostra como é que a gente tem que fazer o lançamento. Isso, é esse movimento. A professora mostra como não devo fazer o lançamento no alvo. Que a gente vai ter aqui um alvo pertinho. Isso, não pode jogar assim. Não pode, porque você vai acabar acertando o disco e o disco voltando de você. Então, é só essa forma que a gente vai usar no exercício. Então, vamos para o exercício prático? Vamos lá. Agora, a gente vai começar a fazer o exercício em direção ao alvo. O primeiro alvo vai ser um balde. Vocês vão usar o balde que vocês tiverem em casa. Tem que tentar acertar o disco dentro do balde. Oxi, professora, muito boa nisso. Lembre-se de ficar longe, não pode ficar em cima. Eu acho que ela foi só na sorte. Vamos lá, vai de novo. Vamos ver, vai. Não, a professora sabe jogar. Ah, falei. Eu tô gostando de ver. Eu também quero fazer, professora. Eu quero jogar com o meu disco. Ó, o meu disco bonito. Vamos lá, ó. Será que é assim o pé, professora? Qual que é? Vamos lá. Vamos lançar. Ah, viu? O disco funciona, gente. Vou tentar de novo. A professora acertou 2 vezes, né? Em 3 tentativas. Tá empatado? Vamos ver lá. Vamos ver lá. Esse meu disco dá muita sorte, é personalizado. Vamos ver. Ganhei, professora. Vamos lá. Agora nós vamos mudar o nosso alvo. Achei que esse alvo tá fácil, professora. Vamos tentar mudar? Agora a gente trocou o alvo. Nós vamos ter que lançar tentando passar por dentro do arco. Ah, mas professora, eu não tenho arco. Ache um espaço que vocês tenham parecido com o arco, por exemplo, uma janela. Desde que o responsável deixe você lançar. Então, sempre com autorização do responsável. Vai lá, professora. 3 tentativas. Aqui tá pertinho. Quero que vocês fiquem bem longe se vocês puderem em casa, tá bom? Aí, as 3. Agora eu vou tentar com o meu disco. Vamos ver. O problema é que a professora é bem alta aqui, então você vai ter que me baixar bastante aqui. Vamos ver. Opa, consegui a primeira. Vou tentar de novo. Segunda. Agora a última. Aê! Acho que a gente tá muito bom em disco, tá muito bom. Vamos deixar mais difícil? Vamos trocar de alvo. Agora a gente trocou e deixou um pouquinho mais difícil. Eu tô achando que é mais difícil. Agora tem os alvos ali que a gente tem que derrubar. Colocamos garrafinhas. Vocês podem colocar o que você tiver em casa. Por exemplo, o copinho de reciclável lá que vocês têm, tá bom? Vai lá, professora. 3 tentativas. 2 pontos a professora. Vamos ver se ela vai derrubar o terceiro. Mais uma tentativa, prof.
Aí a professora conseguiu derrubar as 3 garrafinhas usando as 3 tentativas. Vamos ver agora se a professora acerta na professora Lucimar ou nas garrafinhas. Porque, ó, sinceramente, eu sou muito boa de aula. Vamos ver. Opa, ó, não vou conseguir. Acho que é o meu disco que tá dando sorte. Falta só um agora. Vocês acham que eu vou conseguir na segunda ou na terceira? Nossa, tem gente que não bota fé em mim mesmo, né? Falando que eu não vou conseguir. Então tá bom, né? Olha, mas falei que vocês estavam falando pra mim. Ô, gente, torce aí pra mim. Aê! Empatamos, né? De novo. Ixi, professora. Agora nós vamos chegar no finalzinho da aula, gente. Então, crianças, chegamos ao final da nossa aula. Eu me diverti muito fazendo o disco, falando as coisas que nós aprendemos. A gente aprendeu muita coisa, eu não conhecia também, porque é um esporte novo. Então, espero que vocês tenham gostado e nós temos um desafio. Nós temos um desafio para os alunos. Vocês vão criar alvos diferentes, lembrando, com responsabilidade, com auxílio do responsável, vão criar alvos para lançar o disco. Depois vocês vão mandar esse desafio, manda lá pro professor de vocês de Educação Física. Tira fotinho, faz um videozinho e manda lá, que o professor vai mandar para nós. A gente tem contato de todos os professores. Eu quero ver quem que vai conseguir fazer esse desafio. Ai, manda pra mim a fotinho do disco de vocês, eu quero ver como ficou. Garanto que vai ficar bem legal, vocês são muito criativos. E além disso, ó, tem outros tipos de disco, ó. Tá vendo esse daqui da professora lá da Escola Rubens e aquele da professora Lucimar. Então, um beijão pra vocês, um abraço forte aos meus alunos aí da Rubens, porque a professora também manda um abraço forte para os alunos da Glacia, né, professora? A professora tem uma dificuldade com o nome da escola, mas consegui lembrar. Um abraço a todos e até a próxima aula. Hello, crianças! How are you? Tudo bem? Teacher Catarina aqui com vocês. Vamos para mais uma aula de inglês. Are you happy? Estão animados para a nossa aula? Ah, que bom! Eu também estou muito animada. Então, crianças, vocês se lembram que na aula passada a teacher mostrou para vocês um convite que na próxima aula ia ter festa? Festa junina? Ah, muito bem! Então, esse dia chegou. Hoje chegou o dia da nossa festa. A teacher tá aqui hoje vestida com dress, lembram? Dress, um vestido. E hoje nós vamos ter a nossa festa junina. Antes, eu queria saber se vocês sabem como que as festas juninas surgiram. Então, hoje, a festa junina é uma festa tradicional brasileira, mas ela chegou no nosso país por influência de vários países da Europa, principalmente de Portugal. E aqui no Brasil, ela se chama Festa Junina porque acontece no mês de junho. Vocês se lembram como que é mês de junho em inglês? Isso, June. Aqui temos a calendar com June, June 2001, junho de 2021, June. Agora, vamos aqui para a bancada com a teacher. Olha que bonita a nossa mesa de festa junina. O que a gente tem nas festas? Temos comida, né? Food, comida. E temos algumas comidas especiais de festa junina aqui. Olha, primeiro de tudo, o que temos aqui? Isso, é milho, corn. Milho, corn. Repitam, corn. Corn, very good. Agora olhem aqui com a teacher. Tem alguns milhos que a gente coloca na panela e ele faz o quê? Faz pop, 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 pop. Ele estoura e vira popcorn. Viram? Popcorn. Então, o milho é corn e pipoca é popcorn. Very good. Temos algumas outras comidas, mas olha aqui o que nós temos nessa cestinha. Paçoca,
pinhão e pé de moleque. Então, essas comidas são comidas típicas brasileiras. Nós só temos essas maravilhas no Brasil. Então, elas não vão ter tradução para inglês, mas são de festa junina também. Agora, o que mais que nós temos na festa junina? Temos decoração, né? Decoration. Aqui a teacher tem um balão. Repeat, balloon. Isso, balão. A colorful balloon, um balão colorido, balão. E também temos jogos, games. Olha o que a teacher vai pegar aqui, olha, eu vou pescar com um grampinho. Fish. Isso, fish, peixe é fish. E se peixe é fish, como será que é pescaria? Pescaria é fishing, olhem aqui, fishing. Então aqui a teacher tem uma pescaria. Peixe, fish. Pescaria, fishing. Prestem atenção. A prof vai pescar alguns peixes agora, no Let's Play Fishing, vamos brincar de pescaria. Prestem atenção nas cores dos peixes que a teacher vai pescar. Olhem bem. Vamos ver. Qual cor que é esse peixe? Isso, é vermelho. E vermelho em inglês, olha, tá aqui, é red. Repitam, red. Isso, muito bem. Vejam que não é red, a língua tem que dar uma pirueta. Red. Very good. Vamos colocar esse peixinho aqui. Vamos ver outro. Qual que é a cor desse peixe? Isso, é azul. In English, em inglês, blue. Repeat. Blue. Very good. Muito bem. Vamos ver outro que a teacher tem aqui. Qual é a cor desse peixe? Isso, é amarelo. Yellow. Falem com a teacher. Yellow. Very good. Muito bem. Bem coloridos nossos peixes, né? Vamos ver outro. Olhem esse. Qual cor que é? Orange. Orange é laranja. Laranja, orange. Isso, repitam. Orange. Very good. Mais um peixinho. Qual cor que é essa? Verde. E verde em inglês é green. Muito bem, repitam green. Vamos ver outro aqui. Olha que bonito esse peixe aqui. Qual cor que é essa? Roxo. Em inglês, purple. Olhem bem na escrita, não é purple. É purple, bem certinho. Purple, roxo. Temos mais aqui. Esse é cor de rosa, né? Em inglês, pink. A gente às vezes fala, né? Pink para cor de rosa em português também. Então, rosa em inglês é pink. And the last fish, o último peixinho. Brown, marrom, brown, very good. Vamos repetir o nome de todos os peixes mais uma vez? Olha, a teacher colocou aqui. Vamos ver aqui na mesa. Isso. Então, pink, red, blue, yellow. It's very good. Vocês estão muito lindos. Brown, purple, green and orange. Very good, guys. Vocês repetiram muito bem, estão muito lindos. Agora que nós já sabemos o nome das cores em inglês, vamos jogar outro jogo de festa junina? Vamos lá? Então, agora que nós já aprendemos as cores, vamos jogar mais um jogo de festa junina? A teacher tem aqui a donkey, um burrinho, esse é meu burrinho.
O nome dele é Policarpo. Vocês conhecem aquele jogo que tem que colocar o rabo no burro? The tail in the donkey? Ah, muito bem. Mas vejam aqui, o Policarpo ele já tá com o tail dele, já tá com o rabinho. O que será que a gente vai colocar nele? Eu tenho aqui, estão vendo que ele é bem colorido, né? Eu tenho o nome das cores. Nós vamos colocar no painel o nome da cor correspondente. Vamos lá, quero ver quem que se lembra quais são as cores. Olhem, red. Qual cor mesmo que é red? Isso, vermelho. Where is red? Onde que tem vermelho aqui no nosso Dunk? Isso, no lacinho dele, aqui no rabinho. Então vamos colocar red. Isso, very good. O que mais que nós temos? Quem lembra que cor que é essa? Blue. What color is blue? Qual cor que é blue? Isso, azul. Onde que tem azul? What is blue in the Dunk? Isso, aqui no fundo tem bastante azul, né? Então a teacher vai colocar aqui. Blue. What more? Yellow. Qual cor mesmo que é yellow? Very good. Yellow é amarelo. Onde que tem amarelo aqui no Dunk? Ah, muito bem. Tem aqui nas orelhas, no nariz. A teacher vai colocar no nose dele, se lembram? Nariz, nose. Então vamos colocar yellow aqui no nose do nosso Dunk, do Policarpo. And the last, o último, brown. Qual que é brown? Isso, marrom. It's very good. Onde que tem marrom no nosso Dunk? Tem bastante também aqui no corpinho dele, né? Teacher vai colocar aqui no corpinho. Very good. Vamos repetir mais uma vez o nome dessas cores? Yellow, brown, red and blue. It's very good. Muito bem, crianças. Então, agora vamos aqui na tela com a teacher para ver esse vocabulário. Let's go! Então, food. Lembram que food é comida? Então repitam. Food. Very good. Corn. Popcorn. Isso, very good. Aqui, hot dog, também uma comida da festa junina, né? Igual o nosso cachorro quente. Dog, cachorro, e hot, quente. Hot dog, cachorro quente. Aqui, cake. Cake é bolo, também tem na festa junina, né? Então, cake, bolo. E aqui, as comidas que nós só temos no Brasil. Pé de moleque, paçoca, pinhão, só temos essas maravilhas no Brasil, então nós não vamos ter tradução para elas. Agora as decorações, lembram do balão? Balloon. Flags, as bandeiras, flags. Donkey. Fishing and fish. Very good. Agora as cores, prestem atenção. Red, blue, yellow. Very good, guys. Green, orange, purple. Muito bem, crianças. Pink and brown. Very good. Vocês estão muito lindos falando inglês aí. Agora nós temos um joguinho aqui para fazer. A teacher colocou aqui algumas flags, estão vendo as bandeirinhas brancas? Nós temos que organizar essas bandeirinhas para a festa junina. Mas temos que colocar na cor correta de cada uma, né? Aqui elas têm uma ordem nas cores e embaixo elas estão embaralhadas, desorganizadas. Vocês ajudam a teacher a organizar essas bandeiras? Ah, que bom! Então, red. Qual cor mesmo que é red que tem que vir primeiro? Qual cor que é red? Vamos ver?
Ah, muito bem, a bandeira vermelha. It's very good. Vermelho, red. E a próxima, yellow. Qual será que é yellow? Vamos ver? Muito bem, a bandeirinha amarela, yellow. E a última, blue. Qual que é blue? Muito bem, a bandeirinha azul. Então vamos ver como é que ficou? Vamos ver. Repita de novo com a teacher. Red, yellow and blue. Very good, muito bem. Temos agora outras bandeirinhas de outras cores. Vamos ver? Orange. Qual que é orange? Muito bem, a bandeirinha laranja. A próxima, purple. Se lembram qual cor que é purple? Vamos ver? Muito bem, a bandeira roxa, purple. And green. Qual cor é green? Verde. It's very good. Ó, ficou bem bonita nossas bandeiras. Então, repitam mais uma vez com a teacher. Orange, purple and green. Muito bem. Agora, lembra do nosso amigo Policarpo, o nosso Dunk? O meu Dunk, Policarpo? Temos uma frase aqui para escrever sobre ele. This is Policarpo. Esse é o Policarpo. He is... Qual cor será que ele é? Brown ou yellow? Brown. Vamos ver? Isso, ele é brown. And his nose is... Lembra o que é nose? Isso, é nariz. Que cor que é o nariz do Policarpo? Isso, é yellow. Muito bem. Então vamos ler a frase como é que ficou? This is Policarpo. He is brown and his nose is yellow. Esse é o Policarpo, ele é marrom e o seu nariz é amarelo. Muito bem, very good. Então, crianças, a nossa aula chegou ao fim. Um beijo para vocês. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Bye, bye. See you.